Ei, pessoal, hoje à noite vamos mergulhar num capítulo assustador da história que muita gente nem ouviu falar, a Praga do Suor, ou como eu gosto de chamar, a versão medieval daquela festa surpresa que você definitivamente não quer. Imagine que você está andando por uma cidade inglesa no final do século XV. O sol brilha, os pássaros cantam e, de repente, bum, as pessoas começam a suar feito loucas, a faltar o ar e a cair mortas em questão de horas. Parece coisa de filme de terror, né? Mas era a vida real. E o pior, não era uma doença lenta e arrastada como a peste negra que todo mundo já conhece. Não, a praga do suor era rápida, furiosa e misteriosamente impiedosa. Você provavelmente não sobreviveria, a menos que tivesse sorte de estar no lugar certo na hora certa. Então, antes de você se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque, sério, onde quer que você esteja, essa história vai te fazer agradecer pela medicina moderna. Agora, apague as luzes, relaxe, e vamos começar essa jornada juntos. A praga do suor, ou sudor anglicus, apareceu na Inglaterra por volta de 1485 e rapidamente se espalhou pelas Ilhas Britânicas e até em partes da Europa. Diferente da peste, que durava anos devastando tudo, essa doença corria pelas cidades como fogo em palha seca, atacando de forma aparentemente aleatória. Os sintomas. Imagine uma onda de calor que toma seu corpo todo, a pele encharcada de suor, o coração batendo freneticamente e a respiração curta e acelerada. E, em poucas horas, você está ou de pé ou morto. Não havia padrões claros, nem causas óbvias, muito menos tratamentos confiáveis. Era a maior incógnita no mundo já abalado por séculos de peste. Historiadores ainda discutem o que exatamente causava a praga do suor. Será que era um vírus? Uma infecção bacteriana? Alguma doença exótica perdida no tempo? Esse mistério só aumenta sua fama assustadora. Além disso, o surgimento rápido e a alta mortalidade tornavam um pesadelo para os médicos medievais, que dependiam de sangrias, ervas e orações religiosas. Nada funcionava. Você podia estar perfeitamente saudável pela manhã e, ao meio-dia, estar suando e sem fôlego. É fácil comparar diretamente com a peste negra, mas a praga do suor tinha um terror único. A peste matou mais gente no total, mas a praga do suor era um choque súbito no sistema, tipo um raio caindo em vez de uma névoa lenta. E, como ela atingia principalmente os ricos e nobres, espalhou o pânico entre os poderosos de um jeito diferente da peste. Você pode até achar engraçado, ou horrível, que a doença parecia gostar mais dos moradores das cidades e da elite, como se tivesse um senso de estilo meio perverso. Os camponeses, em certa medida, eram poupados ou pelo menos menos registrados, já que os cronistas se interessavam mais por reis e mercadores. Então, prepare-se para voltar no tempo e caminhar pelas ruas suadas da Inglaterra do século XV. Vamos descobrir o que tornava essa doença tão assustadora, porque ela desapareceu quase tão rápido quanto apareceu, e porque, em alguns aspectos, foi pior que a famosa peste. Confie em mim, depois disso, você provavelmente nunca mais vai reclamar do ar-condicionado da sua firma. Você começa a entender que a praga do suor não é apenas um nome esquisito ou um episódio estranho do passado. Ela era uma doença que chegava de forma abrupta e brutal, pegando as pessoas totalmente desprevenidas. Surgiu pela primeira vez na Inglaterra em 1485, na mesma época em que Henrique Tudor conquistava o trono inglês depois da famosa Batalha de Bosworth, aquela que terminou a Guerra das Rosas. Coincidência? Talvez. Mas esse período de transição política e social não ajudou em nada a conter o avanço da doença. A praga do suor ganhou fama por sua rapidez. Você mal tinha tempo de entender o que estava acontecendo. Em algumas horas, a pessoa atacada sentia um calor intenso, acompanhando uma sudorese excessiva, dores de cabeça lancinantes e uma sensação sufocante, como se estivesse sendo envolta em um cobertor quente demais. Era literalmente um suor que vinha para matar. Não era como as febres longas e arrastadas que a peste negra causava, aquelas que te deixavam debilitado por semanas. Não, era quase instantâneo. Se você fosse atingido, teria poucas chances de escapar. O modo como ela se espalhava também é um mistério. Ao contrário da peste, que os historiadores já sabem que vinha dos ratos e suas pulgas, a praga do suor parecia se mover mais silenciosa e rapidamente, atingindo especialmente as cidades inglesas, e depois saltando para a Irlanda e partes da Europa. Alguns estudiosos acreditam que a aglomeração das cidades, com suas ruas estreitas e esgoto a céu aberto, era o cenário perfeito para o surgimento e propagação da doença,
mas ainda não há consenso. Uma curiosidade exótica. Sabe aquelas festas medievais e feiras lotadas de gente? Pois é, eram verdadeiros paraísos para a doença. A poeira, o cheiro forte de animais e a falta de higiene só ajudavam a transformar as cidades em ambientes ideais para a praga do suor. Dizem que, em algumas ocasiões, a doença era tão temida que pessoas evitavam até tocar em objetos públicos, como portas e talheres. Imagina isso num mundo sem sabonete. Historiadores ainda discutem se a praga do suor foi realmente uma única doença, ou se teria sido uma combinação de várias enfermidades, talvez até uma forma mutante de gripe ou antavírus. Essa discussão complica ainda mais o entendimento, porque, ao contrário da peste negra, que deixou pistas claras como as pulgas e os ratos, a praga do suor se esconde atrás de sintomas fugazes e registros históricos escassos. Você começa a perceber que a praga do suor não era só uma questão médica, mas um fenômeno social, que expunha as fraquezas da sociedade da época. As pessoas viviam com medo constante, porque a doença não discriminava. Ela atingia reis, nobres e plebeus, embora tivesse uma predileção pelo topo da pirâmide social. Isso gerava um sentimento quase paranoico entre a elite, que se via vulnerável e impotente diante de algo invisível. Esse pânico coletivo se traduzia em medidas desesperadas. Desde o isolamento dos doentes até o fechamento de mercados, as cidades tentavam conter a propagação, mas era como tentar segurar a água com as mãos. O resultado? Uma combinação perigosa de medo, desinformação e caos que só aumentava o poder de destruição da doença. E você, ao imaginar tudo isso, não pode deixar de pensar como seria estar naquela época, sem remédios, sem hospitais modernos, sem sequer saber o que causava a doença que te assombra. É quase como se a praga do suor fosse a versão medieval do pior pesadelo viral que a humanidade já enfrentou, rápido, implacável e enigmático. Você sente como se estivesse caminhando por aquelas ruas estreitas, mal iluminadas, onde o ar é denso e úmido, carregado de odores que hoje fariam qualquer um fugir correndo. As casas, feitas de madeira e tijolos frágeis, se amontoam umas sobre as outras, criando becos onde a luz do sol mal toca. É nesse cenário que a praga do suor encontra terreno fértil para sua carnificina silenciosa. A sociedade inglesa, apesar de seus avanços, ainda estava longe de entender os mecanismos básicos das doenças infecciosas. A medicina da época era um amontoado de crenças antigas, superstições e práticas rudimentares. Os médicos medievais, por mais dedicados que fossem, tinham poucos recursos além do sangue das vítimas para tentar entender o que acontecia. A prática da sangria, aquela que você provavelmente já viu em filmes, onde o médico corta a veia do paciente para equilibrar os humores, era comum, e, acredite, podia piorar a situação. Você imagina um cenário onde, ao sentir a febre e o suor intenso, o médico chegava com a lâmina para cortar seu braço? Não exatamente o que você chamaria de cuidado amoroso, né? Além disso, havia a crença generalizada de que a praga do suor era um castigo divino. As igrejas lotavam de fiéis em preces desesperadas, tentando apaziguar uma ira celestial que ninguém entendia completamente. Processões, rituais de purificação e orações se misturavam a práticas pagãs, numa tentativa de afastar o mal invisível. Essa mistura de fé e medo criou uma atmosfera carregada, onde a doença não era apenas uma ameaça física, mas também espiritual. Você talvez ache curioso que, apesar da gravidade da situação, havia uma espécie de sorte envolvida. A praga do suor, diferente da peste negra, parecia atingir predominantemente homens adultos jovens e de meia idade, deixando crianças e idosos relativamente menos afetados. Isso gerou teorias bizarras, como a ideia de que o corpo jovem e saudável reagia mais intensamente ao agente infeccioso, causando uma resposta exagerada do sistema imunológico, algo que hoje chamaríamos de tempestade de citocinas. Mas, claro, na época, ninguém sabia disso. Tudo era mistério. Um fato interessante é que a doença se manifestava principalmente no verão, especialmente entre os meses de maio e agosto. O calor do verão, combinado com as más condições sanitárias, criava o ambiente perfeito para o surto. Curiosamente, em locais mais frios ou durante o inverno, a praga praticamente desaparecia. Isso reforça a hipótese de que o agente causador precisava de certas condições para se espalhar, embora qual exatamente fosse essa condição ainda seja um enigma para os cientistas. Historiadores ainda discutem se a praga do suor teria sido uma forma antiga de antavírus, transmitido por roedores, ou mesmo uma variante de febre hemorrágica viral. Não há consenso porque os registros são escassos e vagos,
e as doenças contemporâneas não se encaixam perfeitamente no perfil da praga do suor. Esse mistério só torna a história mais fascinante e assustadora. No meio dessa confusão, o que você realmente percebe é a fragilidade da vida naquela época. A qualquer momento, a morte podia surgir sem aviso, deixando para trás ruas vazias, famílias desoladas e um povo em choque. Você quase pode ouvir o sussurro da praga nos becos escuros, enquanto os sobreviventes tentam seguir em frente, sabendo que, a qualquer instante, o suor pode voltar para cobrar sua próxima vítima. Você agora está começando a perceber como a praga do suor foi uma espécie de quebra-cabeça médico e social. Imagine só, ao contrário da peste negra, que deixou uma trilha clara de destruição e também de pistas sobre seu modo de transmissão, as pulgas nos ratos, lembra? A praga do suor se comportava como um fantasma. Ela aparecia de repente, atacava ferozmente, e sumia tão rápido quanto veio, deixando um rastro de confusão e medo. Esse comportamento errático confundia os médicos da época, que tentavam desesperadamente entender como a doença se espalhava. Eles notaram que os surtos frequentemente começavam em áreas urbanas densamente povoadas, mas, às vezes, cidades isoladas também sofriam com o mal. A higiene precária, o lixo acumulado nas ruas e a água contaminada certamente contribuíam, mas não explicavam tudo. Aqui entra uma curiosidade bizarra. Alguns relatos históricos indicam que durante os surtos da praga do suor, muitas pessoas desenvolviam uma sensação de pavor quase sobrenatural, um medo tão intenso que levava algumas a fugirem desesperadas para o campo, acreditando que o ar puro poderia protegê-las. Em contraste, outras simplesmente entravam em pânico e se isolavam em casa, criando verdadeiras zonas de quarentena involuntárias. Parece até que a doença tinha um efeito psicológico que tornava as pessoas tão vulneráveis quanto ao agente físico. E enquanto isso, os médicos continuavam presos às suas teorias antigas, tentando métodos que hoje parecem mais com superstição do que ciência. Sangrias, banhos quentes ou frios, até mesmo tratamentos com ervas exóticas eram aplicados, mas nada fazia a doença ceder. Você imagina a frustração desses profissionais, vendo seus pacientes sucumbirem tão rápido, sem saber como impedir. A praga do suor também trouxe mudanças sociais inesperadas. A morte súbita e frequente dos nobres e comerciantes causava um vácuo de poder e riqueza, levando a disputas territoriais e mudanças nas dinâmicas de poder local. Era um momento em que a estabilidade política podia ser abalada simplesmente porque as pessoas que a mantinham vivas desapareciam misteriosamente. Historiadores ainda discutem se esses surtos poderiam ter contribuído para acelerar transformações econômicas e sociais na Inglaterra do final do século XV, preparando o terreno para as mudanças que viriam no Renascimento e além. Talvez a praga do suor tenha sido uma espécie de gotejamento de caos, uma força invisível que moldou o futuro do país sem ser percebida claramente. Enquanto você imagina tudo isso, fica claro que a praga do suor não era apenas um problema médico, mas um fenômeno que afetava todos os aspectos da vida medieval: saúde, psicologia, economia e política. Tudo isso junto fez dela uma das mais temidas doenças da época, e, talvez, pior do que a própria peste negra em certos aspectos. Você começa a notar que, apesar de toda a tragédia que a praga do suor causava, havia também uma resposta humana incrivelmente resiliente. As comunidades, mesmo aterrorizadas, tentavam se adaptar à nova realidade, implementando práticas que, sem saber, eram os primeiros passos para a saúde pública moderna. Imagine só, quando as pessoas perceberam que o contato próximo facilitava a transmissão, passaram a evitar aglomerações, fecharam mercados e até isolaram famílias inteiras, uma espécie de quarentena rudimentar, muito antes de termos hospitais como conhecemos hoje. Curiosamente, alguns registros apontam para a instalação de hospitais temporários, onde os doentes eram levados na tentativa de evitar que a doença se espalhasse pelas cidades. Esses locais eram improvisados em igrejas, mosteiros e até em tendas ao ar livre, o que revela um esforço coletivo para enfrentar o inimigo invisível. Claro que, com o conhecimento limitado da época, muitas dessas iniciativas não tinham a eficácia que desejavam, mas já demonstravam um esforço notável. E aqui vai uma curiosidade engraçada. Para tentar se proteger, algumas pessoas recorriam a métodos que hoje fariam você rir, como carregar flores e ervas aromáticas, acreditando que o mau cheiro era o que trazia a doença. Essa prática, conhecida como fumigação com ervas, era comum e fazia com que as ruas ficassem cheias de pessoas com buquês de alecrim, lavanda e outras plantas. Hoje, a gente sabe que o cheiro pode ser agradável, mas não vai exatamente impedir uma doença viral, né? Ainda assim,
pelo menos ajudava a tornar o ambiente menos insuportável. Um fato que você não pode ignorar é o impacto devastador da praga do suor sobre a população jovem e economicamente ativa. Como essa faixa etária era mais atingida, muitas famílias perderam seus provedores, e as cidades viram seu comércio e produção despencarem. Isso trouxe consequências econômicas que reverberaram por décadas, dificultando a recuperação após os surtos. Historiadores ainda debatem se essas perdas foram tão profundas quanto as causadas pela peste negra, que matou cerca de um terço da Europa. Alguns acreditam que a peste negra foi mais visível pelo número absoluto de mortes e pelo impacto imediato, enquanto a praga do suor foi um inimigo mais silencioso, que corroeu a sociedade lentamente, com surtos periódicos que enfraqueciam a população e a economia de maneira contínua. Você, agora, começa a entender que a praga do suor era uma combinação cruel de rapidez letal e impacto social duradouro. Ela não só matava, mas também desestabilizava a base da sociedade, deixando um rastro invisível de dor e incerteza, que foi muito mais difícil de combater do que o assustador cão negro da peste negra. Você sente o peso das histórias das cidades assoladas pela praga do suor, onde ruas que antes fervilhavam de vida tornavam-se silenciosas em um piscar de olhos. Imagine as casas com portas fechadas, janelas trancadas e moradores evitando contato, tudo isso enquanto o suor frio deslizava pela testa dos doentes, sinalizando o inevitável. Diferente da peste negra, que apresentava manchas negras e sinais visuais inconfundíveis, a praga do suor era traiçoeira. Seus sintomas iniciais pareciam simples, como um mal-estar ou febre, e só depois a gravidade se revelava. Você pode imaginar a ansiedade crescente, esperando que aquele suor não significasse a sentença final. Além disso, a praga tinha um tempo de incubação e um ritmo de progressão que deixava pouco espaço para tratamentos. Em questão de horas, os sintomas se agravavam, levando muitos à morte rápida. Isso gerava uma sensação de impotência que permeava toda a população. E, se você acha que hoje temos problemas com fake news, naquela época boatos corriam ainda mais rápido. Pessoas afirmavam que a doença poderia ser transmitida pelo simples toque ou até pelo ar, levando a casos de paranoia onde vizinhos se isolavam uns dos outros, às vezes até denunciando falsamente inocentes para proteger a si mesmos. E por falar em boatos, aqui vai uma curiosidade curiosa. Alguns relatos dizem que durante a praga do suor, em certas regiões, as pessoas usavam máscaras feitas de tecido embebido em ervas aromáticas para tentar se proteger, muito parecido com as máscaras que você vê hoje nas ruas em tempos de pandemia. Claro, sem saber que os germes eram invisíveis e que a transmissão acontecia por vias que as pessoas não entendiam. É engraçado pensar que, mesmo com toda a ignorância da época, algumas das práticas tinham uma base intuitiva de proteção. Você também começa a notar o impacto psicológico da praga, que, diferente da peste negra, que era brutal mas rápida, tinha um efeito mais insidioso. O medo constante, a incerteza e a dor das perdas sucessivas criaram um ambiente de ansiedade coletiva. Em muitos relatos, as pessoas descrevem sentimentos de desespero e alienação, como se a doença fosse uma presença invisível e onipresente. Historiadores ainda discutem se a praga do suor foi responsável por mudanças culturais profundas, como a mudança de comportamentos sociais e religiosos, que passaram a enfatizar a limpeza pessoal e a distância entre as pessoas. Alguns estudiosos sugerem que essas mudanças foram o embrião do que mais tarde se tornaria o pensamento moderno sobre higiene e saúde pública. Enquanto você absorve essas imagens e reflexões, fica claro que a praga do suor foi muito mais do que uma doença passageira, foi um agente transformador, um catalisador que abalou as fundações da sociedade medieval e deixou marcas profundas que ainda ecoam hoje. Você percebe que a praga do suor não escolhia suas vítimas com base em riqueza ou status, mas tinha uma predileção peculiar por atacar jovens adultos, o que a tornava especialmente cruel. Diferente da peste negra, que afetava indiscriminadamente todas as idades, essa doença parecia ter um alvo claro, e isso desencadeava consequências devastadoras para famílias e comunidades, já que os jovens eram os responsáveis pela mão de obra, pela continuidade das linhagens e pelo sustento econômico. A rapidez com que os sintomas se manifestavam era assustadora, uma febre alta seguida por sudorese intensa, dor de cabeça e cansaço extremo. Muitas vezes, as pessoas desmaiavam e morriam em menos de um dia. Você imagina só o desespero de uma mãe vendo o filho adoecer e sucumbir em questão de horas, sem poder fazer nada além de assistir. Isso provocava um medo quase místico da doença, que alguns chamavam de morte súbita. Um detalhe estranho e pouco conhecido é que, durante os surtos, algumas pessoas apresentavam uma mancha avermelhada na pele,
o que fez alguns acreditarem que a doença deixava marcas do demônio. Essa superstição aumentava ainda mais o pânico e levava a perseguições de pessoas consideradas possuídas ou amaldiçoadas. O medo da doença, então, se misturava com o medo do sobrenatural, criando um caldo cultural explosivo. E aqui está um debate interessante entre historiadores. Alguns defendem que a praga do suor foi causada por um vírus ainda desconhecido, enquanto outros acreditam que poderia ser uma forma grave de gripe ou mesmo uma doença bacteriana como a leptospirose. A falta de evidências concretas mantém esse mistério em aberto até hoje, e a ciência médica ainda tenta desvendar exatamente o que provocou essa devastação. Você também começa a entender que o impacto econômico da praga do suor era mais insidioso do que a peste negra, porque a morte dos jovens adultos causava uma escassez de mão de obra que atrasava a recuperação econômica e a produção agrícola. Muitas fazendas ficaram abandonadas, e a pressão sobre os trabalhadores restantes aumentava. Por fim, você percebe que a praga do suor não foi apenas um episódio trágico, mas um evento que expôs vulnerabilidades profundas na sociedade medieval, vulnerabilidades que levariam séculos para serem compreendidas e superadas. Você já sentiu aquela sensação estranha de entrar numa sala e tudo parecer pesado, abafado, quase sufocante? Agora, imagine viver numa época em que o ar carregado de medo e incerteza literalmente fazia você suar frio, porque a doença estava ali, invisível, pronta para atacar. A praga do suor era assim, um visitante inesperado, silencioso e letal, que transformava até mesmo o ar que você respirava em um perigo. Diferente da peste negra, que se manifestava em manchas visíveis e sintomas claros, o suor era o sinal mais enganoso, um alarme silencioso de que seu corpo estava em guerra. É fascinante pensar que, apesar de toda a ausência de tecnologia e conhecimento, as pessoas começavam a perceber a importância do ambiente para a saúde. Ruas lamacentas, esgoto a céu aberto e a proximidade entre as casas facilitavam a propagação da doença. Algumas cidades tentavam, com seus recursos limitados, limpar as ruas e controlar o lixo, o que, embora rudimentar, indicava um movimento incipiente em direção à saúde pública. E tem aquela curiosidade que parece saída de um filme de comédia. Em algumas regiões, as autoridades chegavam a proibir a entrada de pessoas de outras cidades durante os surtos, criando verdadeiros bloqueios urbanos. Imagina só as barreiras improvisadas e guardas tentando impedir a passagem, enquanto cidadãos murmuravam teorias conspiratórias sobre o que estava acontecendo. Uma mistura de medo, desespero e pura tentativa de controle social. Mas não era só isso. A praga do suor também provocou mudanças nas práticas religiosas. Igrejas, que antes eram locais de conforto e acolhimento, passaram a ser vistas com desconfiança. Afinal, muitas pessoas morriam após visitas aos templos. Isso levou ao surgimento de novos rituais, e em alguns casos, ao distanciamento das práticas coletivas, algo que nunca tinha acontecido antes. Os fiéis buscavam proteção individual, e isso causou um abalo na estrutura social. Historiadores ainda debatem se essas mudanças no comportamento social foram temporárias ou se criaram uma nova percepção sobre saúde e religiosidade, que influenciaria os séculos seguintes. É como se a praga tivesse deixado não só um impacto na carne, mas também na alma das pessoas. Você, que está aqui agora, começa a ver a praga do suor não só como uma doença, mas como um agente que remodelou, de forma silenciosa e profunda, o modo como as pessoas viviam, respiravam e se relacionavam umas com as outras. Você começa a notar que, por trás da sombra da praga do suor, havia um cenário político tão turbulento quanto a própria doença. Governantes e nobres tentavam manter a ordem, mas, com o medo generalizado e a escassez de trabalhadores, o equilíbrio era frágil. Imagine cidades inteiras onde os líderes precisavam lidar com revoltas camponesas, aumentos de impostos e o colapso das economias locais, tudo isso enquanto tentavam conter uma epidemia que parecia incontrolável. Além disso, a praga do suor expôs as desigualdades sociais como nunca antes. Enquanto os ricos podiam se isolar em suas propriedades afastadas e manter certo conforto, os pobres ficavam à mercê do contágio nas cidades superlotadas. Você pode imaginar o contraste: os salões com suas lareiras acesas e janelas fechadas, e do outro lado, becos escuros onde a doença corria livre. Isso alimentava ressentimentos, e em muitos casos, aumentava o ódio entre classes. E, no meio disso tudo, surgiram relatos curiosos. Algumas famílias nobres usavam roupas com capas longas e máscaras, que hoje parecem até estilosas, para evitar o contágio. Isso lembra um pouco o famoso bico de pássaro usado durante a peste negra, mas com variações regionais e diferentes interpretações sobre sua eficácia.
Um detalhe exótico e quase cinematográfico em meio à tragédia. Você também percebe que a instabilidade política causada pela praga do suor contribuiu para o enfraquecimento de algumas monarquias e para o fortalecimento de outras, criando um jogo complexo de poder. Historiadores ainda discutem até que ponto essa crise epidemiológica acelerou transformações políticas que moldaram o futuro da Europa medieval. Enquanto absorve essa mistura de doenças, poder e desigualdade, você entende que a praga do suor foi mais que uma crise médica, foi um espelho cruel da sociedade da época, revelando suas falhas e forças, suas fragilidades e sua resistência. Você já parou para pensar como a praga do suor mudou o cotidiano das pessoas comuns? Imagine acordar num dia qualquer e não saber se vai conseguir trabalhar, se alguém da sua família vai adoecer, ou se o mercado vai estar vazio porque ninguém conseguiu sair de casa. A rotina foi virada do avesso, e o que antes parecia garantido, a continuidade da vida, de repente ficou incerto. O impacto na agricultura foi brutal. Sem jovens trabalhadores suficientes para cuidar das plantações, muitas terras foram abandonadas, e as colheitas diminuíram drasticamente. Isso levou a uma fome silenciosa que se espalhou logo após a doença, agravando ainda mais a crise. Você pode quase sentir a terra seca sob os pés, o cheiro de ervas queimadas tentando afastar o mal, e o vazio dos celeiros que deveriam estar cheios. Em meio a esse caos, surgiram inovações. Algumas comunidades começaram a usar rotações de plantio mais inteligentes para preservar a fertilidade do solo, e outros adotaram técnicas de irrigação que ajudaram a aumentar a produtividade. É interessante pensar que, mesmo no meio do desespero, a necessidade impulsionou a criatividade e a adaptação. Um detalhe curioso é que algumas pessoas começaram a registrar suas experiências com a praga do suor em diários, algo raro para a época. Esses relatos pessoais trazem uma visão única sobre o medo, a esperança e as pequenas vitórias do dia a dia. Historiadores ainda debatem a autenticidade de alguns desses documentos, mas eles são um tesouro para entender a humanidade por trás das estatísticas. Você percebe, então, que a praga do suor não foi apenas um evento de morte e destruição, mas também um momento de transformação profunda, onde o cotidiano foi desafiado e novas formas de viver começaram a surgir. Você está começando a perceber como a praga do suor influenciou até mesmo a cultura da época, afetando desde as artes até as crenças populares. Pense naquela sensação estranha quando você vê um filme antigo e nota como tudo é meio sombrio, melancólico. Foi exatamente isso que aconteceu no período pós-praga do suor. A arte refletia o medo, a morte e a busca por sentido em meio ao caos. As pinturas, por exemplo, passaram a ter temas mais sombrios, com imagens que lembravam o sofrimento e a fragilidade da vida. Você pode imaginar artistas tentando capturar em cores e formas aquilo que não podia ser dito com palavras. Alguns especialistas acreditam que esse período preparou o terreno para movimentos artísticos que, mais tarde, valorizariam a expressão emocional e a introspecção. Uma curiosidade excêntrica é que, em alguns lugares, surgiram danças da morte, rituais que misturavam medo, superstição e um certo humor negro, quase como uma forma de enfrentar o inevitável com um sorriso meio torto. Imagine ver uma multidão dançando com caveiras e máscaras, uma cena que hoje pareceria um festival de Halloween medieval. Historiadores ainda debatem se essas manifestações culturais foram um reflexo direto da praga do suor ou uma consequência mais ampla das crises sociais daquela época. O fato é que a influência foi tão profunda que mudou a forma como as pessoas viam a vida e a morte. Você começa a entender que, mesmo no meio do medo, a humanidade encontrou maneiras de expressar sua dor e esperança, criando uma cultura que, de certa forma, resistiu à devastação. Você sente o peso da história ao perceber como a praga do suor também influenciou a medicina medieval. Os médicos da época estavam tão perdidos quanto qualquer um, tentando entender uma doença que não se parecia com nada que já tinham visto. Imagine só a frustração deles, com seus livros de remédios tradicionais, enquanto pacientes desfaleciam rápido demais para qualquer tratamento funcionar. A praga forçou uma espécie de revolução silenciosa na forma de cuidar da saúde. Mesmo que muitas práticas fossem baseadas em superstição, como sangrias, ervas estranhas e até amuletos, essa crise fez com que as pessoas começassem a questionar os métodos antigos e a buscar explicações mais lógicas. Você pode quase ouvir as conversas nos corredores dos hospitais da época, entre médicos confusos tentando encontrar uma saída. E aqui vai uma curiosidade. Em algumas regiões, durante os surtos, era comum que médicos usassem máscaras com um tipo de perfume ou ervas dentro, na tentativa de filtrar o ar ruim.
É um conceito que lembra bastante os equipamentos de proteção atuais, só que com um toque bem medieval. Essa ideia, embora ingênua, mostrava um instinto de prevenção que nunca antes tinha sido tão aplicado. Historiadores ainda discutem se a praga do suor acelerou a transição entre a medicina medieval e a medicina renascentista, mas é inegável que ela abriu espaço para novas abordagens. Você percebe que, mesmo diante da tragédia, o ser humano começa a aprender e evoluir, plantando as sementes para o futuro. Você já reparou como até as pequenas coisas do dia a dia foram impactadas pela praga do suor? Coisas simples, como a maneira de se vestir, ganharam uma nova importância. Imagine vestir roupas mais largas e respiráveis não só por moda, mas para tentar evitar o calor intenso que acompanhava a doença. E, claro, para não ficar ensopado de suor, o que, para a época, era um sinal assustador. Além disso, as pessoas começaram a se preocupar mais com a higiene pessoal, algo que até então não era tão valorizado. Você pode quase sentir o cheiro forte de ervas e óleos que se usavam para tentar camuflar o odor da doença, e até mesmo o desconforto das roupas pesadas e pouco práticas que tentavam proteger o corpo. O contraste é como trocar seu pijama confortável por um traje formal pesado no verão. Uma curiosidade curiosa é que, em algumas cidades, surgiram leis que obrigavam a limpeza das ruas e até a troca regular das roupas, numa tentativa de conter a propagação da doença. É interessante pensar que isso poderia ser considerado um dos primeiros passos para políticas de saúde pública, algo que ainda levaria séculos para se consolidar. Historiadores ainda discutem se essas mudanças foram duradouras ou apenas reações temporárias à crise. De qualquer forma, fica claro que a praga do suor mudou a forma como as pessoas se relacionavam com seus corpos e com o ambiente ao redor, inaugurando uma nova era de cuidados e precauções. Você começa a notar como a praga do suor teve um impacto profundo também na estrutura das comunidades rurais e urbanas. Com tantas pessoas adoecendo e morrendo em poucos dias, vilarejos inteiros ficaram desabitados, enquanto cidades enfrentavam um fluxo constante de moradores fugindo para o campo, tentando escapar da morte. Essa migração em massa mudou para sempre o mapa populacional da Europa medieval. Ao mesmo tempo, os sistemas de trabalho sofreram um abalo tremendo. Com a escassez de trabalhadores, os camponeses e servos que restaram começaram a exigir melhores condições e salários, algo quase impensável antes da praga. Você pode imaginar o choque dos senhores feudais ao verem seus antigos trabalhadores ganhando alguma voz e poder, alterando a hierarquia social de maneira inédita. Uma curiosidade: em algumas regiões, houve até revoltas abertas, que historiadores chamam de rebeliões da praga do suor. Nessas revoltas, camponeses saqueavam propriedades, exigiam direitos e, em alguns casos, destruíam símbolos de poder. Historiadores ainda debatem até que ponto essas revoltas foram causadas diretamente pela praga ou por outras tensões sociais acumuladas. Você percebe, então, que a doença foi mais que uma tragédia médica, foi um catalisador social, mexendo nos alicerces de uma sociedade rígida e levando a mudanças que, em certa medida, abriram caminho para o mundo moderno. Você está quase no final dessa jornada, e percebe que o impacto da praga do suor reverberou em muitas áreas inesperadas da vida medieval. Um exemplo é a religião. As igrejas enfrentaram um momento de crise, pois muitos fiéis questionavam como uma doença tão devastadora podia acontecer se Deus fosse justo e misericordioso. Isso provocou uma reflexão profunda sobre fé, culpa e redenção. Os líderes religiosos tentaram consolar os aflitos com preces e rituais, mas também surgiram movimentos de críticas e dúvidas, alimentando um debate que influenciaria o pensamento europeu nos séculos seguintes. Você pode quase ouvir o sussurro das conversas secretas, onde algumas pessoas se perguntavam se não haveria mais na vida do que as doutrinas tradicionais ensinavam. E aqui vai uma curiosidade: alguns grupos começaram a praticar formas alternativas de espiritualidade, que hoje chamamos de heresias, buscando respostas e conforto fora da estrutura oficial da Igreja. Historiadores ainda discutem o grau de influência dessas práticas na formação de novas ideias religiosas e filosóficas. No fim, você entende que a praga do suor não foi apenas uma catástrofe biológica, mas um evento que abalou profundamente o tecido social, cultural e espiritual da Europa medieval, deixando marcas que ecoaram por muito tempo. Depois de toda essa imersão nas sombras da história, você pode começar a sentir seus olhos pesando um pouco mais, como se o cansaço do tempo e da doença começasse a ser substituído por uma tranquilidade suave. A noite lá fora está calma, e aqui dentro, tudo se aquieta devagar, como uma brisa morna que toca suavemente a pele e leva embora as preocupações do dia. Imagine-se agora numa sala aconchegante,
iluminada apenas pela luz bruxuleante de uma vela, o cheiro delicado de lavanda preenchendo o ar. Você sente a segurança que vem de saber que, apesar de tudo que passou a humanidade, ainda estamos aqui, crescendo, aprendendo e nos conectando. Respire fundo e deixe que essa sensação de paz se espalhe pelo seu corpo. A história pode ser cheia de sombras, mas também carrega a luz das lições aprendidas e das esperanças renovadas. Sinta como seu coração desacelera e a mente se acalma, pronta para repousar. Deixe que essa noite te envolva num abraço sereno, enquanto você se prepara para um sono tranquilo, cheio de sonhos gentis. Amanhã é um novo dia, e como a história nos mostrou, a vida sempre encontra um jeito de seguir em frente, com resiliência e coragem. Durma bem, sabendo que está seguro e cuidado, enquanto o mundo lá fora descansa junto com você. Bons sonhos!